Rádio Philosoph Nimrod FM 1707. Mambo Nimrod. Isuwana wenu wa kujarasi. Chinokuzazi tarenyu. Mambo Nimrod. Ai famba noyera. Mambo Nimrod. Mura parenene. Mambo Nimrod. Ai famba noyera. Nimrod senjoni. Hallelujah. Mambo Nimrod. Ai famba noyera. Mambo Nimrod. Mura parenene. Mambo Nimrod. Ai famba noyera. Nimrod senjoni. Tinotenda mambo Nimrod. Tinotenda mambo Nimrod. Ora, e olha a hora, porque começa o grande Big Sabata, programa dos santos e para os santos na sua manhã de sábado santo. Irmão, hoje estamos a falar a partir das terras de Moçambique, na província do Namibe. E antes de anunciar o nosso tema, gostaríamos de lhe convidar para subscrever o nosso canal no YouTube. Por favor, estamos prestes a atingir os nossos primeiros 1000 subscritores e também podes interagir conosco para mandares os teus wantanchi a partir das nossas redes sociais. Temos o Imo, Telegram e o Instagram. Lugaremba Postori, Babo! Mwana wa mwari wakatifira tose wakatiratiza njira yake. Eu sou Merpe El Salomão e aproveitamos mandar um grande wantanchi para todos os morapis desta igreja de Joane Maranga aqui na 17.07. Esta é a rádio dos seguidores de Nimrod. Bem, hoje vamos falar deste tema de capital importância e tremenda significação para os apóstolos. Estamos a falar dos morapi, ou seja, doutores, aquela especificidade de dom que tem a função de prestar um serviço completo na saúde dos apóstolos e não só, também tem a ver com a expulsão de demônios. Seja bem-vindo, doutor Merpe. Ele próprio pede para fazer a sua apresentação. Esteja à vontade, irmão. Obrigado. Muito bom dia. Desejo paz e saúde para todo o povo da Igreja Apostólica Africana. Fala o MRP Aaron Sabalo, na província do Namibe, concretamente aqui em Moçambique. Para já, desejar boas-vindas ao jornalista, dizer que eu sou o MRP da Páscoa, Jerusalém, concretamente na província de Benguela, residente aqui no Namibe. Bem, doutor, começaremos por perguntar aquilo que é de base. Afinal de contas, qual é a função reservada para o Morap dentro da igreja? Bem, a função do Morap dentro da igreja, se nós irmos no Estatuto da Igreja, no artigo 39 diz o seguinte: funções do Morap nos diz que são qualificadas para a liturgia de cura e de cerimônias fúnebres. Ou seja, por minhas palavras, eu diria que é de garantir com que os apóstolos sejam ultrapassadas todas as suas enfermidades dentro da igreja, curar todas as doenças, aconselhar as pessoas para que tenham boa saúde e expulsar os demônios. E quais serão as responsabilidades do Morap? A grande responsabilidade de um doutor é de cuidar e curar os doentes. De maneira específica, que atributos darias a um MRP? O MRP é o líder do GREC que entra em contato com a Páscoa e o GREC. É ele que controla os homens do GREC dentro da cura. Um MRP tem que ser uma pessoa capacitada e dinâmica, deve trabalhar com o GREC. Quando se fala em GREC, estamos a incluir os API, os Six Line e os Profeta Tri Maca. Estes todos o MRP tem que ter em conexão com eles
para que qualquer eventualidade de cura, todos devem trabalhar juntos. É a responsabilidade do MRP não só cuidar das classes dos papais Murapis, também deve ser cuidadoso das mamães, que todas faz, aquelas que são Murapis, como também aquelas que não têm manograma de Murapi. É de salientar que na nossa igreja, toda mamã que não tem manograma de profeta é considerada como Murapi. Então é da responsabilidade do MRP gerenciar ou controlar todas essas mamães, de maneira a orientá-las como é que devem se proceder nas suas casas, com as suas crianças, com seus maridos. Então esta é a responsabilidade do MRP. MRP, curiosamente, o que entendes por fé? A fé é a crença daquilo que existe e a gente não vê. O que é a cura? Cura é sarar das enfermidades e a solução da nossa saúde. Recebemos a nossa primeira mensagem via Instagram, demorou, mas chegou. Olá, eu sou Mer Armando Lutucuta, falo a partir da Catumbela. Eu gostaria de saber o que seria a cura na fé em Jesus Cristo. Um vantaje para todos os Murapis. Bem, curar na fé em Jesus Cristo é depositar toda a nossa confiança em Deus. Porque existe outras curas, como ir nos hospitais, fazer tratamentos tradicionais, mas a nossa cura deve ser baseada na fé em Jesus Cristo, depositar toda a confiança e ter a certeza que não importa o tipo de doença que estiver conosco, que nós estivermos a nos passar com Ele, mas se nós nos entregarmos com todo o coração na fé de Jesus Cristo, essa doença será ultrapassada. A nossa concorrência começou. Temos mais mensagens para ler. Vamos ler mais uma. Olá, eu sou o AP Daniel. Escrevo a partir da Kaala Wambo. Gostaria de saber quais condições ou estado o Murapi deve curar. Bem, a condição de um Murapi para que possa curar um doente, o Murapi primeiro deve se rever espiritualmente em que pé está com Deus. O Murapi não deve ter problema na igreja, não deve ter problema de pecado, deve confessar e, se for necessário, deve também jejuar para que ganhe a força do Espírito e seja capacitado de ultrapassar a doença que está no doente. Isso para que o doente seja libertado das forças malignas. Aproveitando-se da questão do ouvinte, eu gostaria de saber, já por parte do doente, quais são as condições e estado em que ele deve ser curado. O doente deve aparecer, primeiro, deve ter 100% a fé. Ele próprio deve ter a garantia que a doença que está a sentir vai ser ultrapassada. O doente não deve hesitar, deve ter 100% a fé, porque é através da sua fé que o Murapi vai fazer o seu trabalho. Porque o doente, tendo a sua fé, deve estar de coração limpo, de maneira que o trabalho de Deus seja feito. Porque nós, os Barapi, dentro dessa igreja, temos um princípio que não devemos meter as mãos sobre o doente com a cabeça não rapada. Isso quer dizer que o doente também deve ter a característica com a cabeça rapada. E também a fé do doente vai nos levar com que nos apegamos
na carta de Marcos 16:16, que diz o seguinte, que porão a mão sobre os enfermos e as suas doenças serão curadas. Então, esse é o princípio que o doente deve apresentar dentro da igreja. Big Sabata para todos, um antacho para o meu amigo Arona aí no estúdio. Eu sou o Mico Limo, Batize Six, a partir do Camacupa, União do Bié. Gostaria de saber o que está na base da cura em fé em Jesus Cristo. A base de cura em Jesus Cristo, dentro da nossa igreja, é o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que o Morap vai receber a orientação com o princípio de metendo as mãos sobre o doente e abençoar a água. Boa tarde para todos, sou a irmã Esther, a partir da Bahia Farta. Gostaria de saber quais mecanismos o Morap deve acionar para fazer a cura. Bem, os mecanismos que o Morap deve ter na fé em Jesus Cristo é abençoar a água e a imposição de mão. Como também o Espírito pode orientar outros mecanismos. Suponhamos que, às vezes, há doentes que apresentam uma patologia de nutrição. É claro que o Espírito pode se dar o caso de dar orientações de como o doente deve ultrapassar esse tipo de patologia, orientando, se calhar, dar mais vitamina. Quando se fala em vitamina, está-se a falar, se calhar, orientar que o paciente deve beber aí o leite, deve usar frutas, também deve comer ovo e outras coisas. Olá, eu sou Manucho, daqui a partir do Ambo. Eu gostaria de saber se há uma escola ou um sítio onde formam os Morapes ou onde fazem a cura. O local onde deve ser feita a cura, nós os Morapes temos um princípio que quando há concentração dos apóstolos, está-se a falar dos Muçongano, ou congresso, então nós os Morapes aí realizamos os Massuer. E a partir daí, desses Massuer, onde nos são transmitidos todas as experiências, todas as informações que estão relacionadas com a cura. Isso tanto faz na parte dos papais como também na parte das mamães. E ali também, até convido já, as mamães que não só são transmitidas como que os apóstolos devem curar ou como é que deve andar o procedimento de cura dentro da igreja, mas também são aconselhadas as mamães como é que se devem se proceder dentro das suas casas, tanto faz com os seus maridos como também com as suas crianças, como é que as mamães devem se proceder também na comunidade, com os seus familiares, com os seus vizinhos, com os seus próximos. Então tudo isso faz parte da responsabilidade dos Morapes dentro da igreja. De salientar que a cura é feita em vários sítios, não só dentro dos Muçonganos que eu disse. A cura é feita também nas casas dos doentes, nas montanhas, e também podemos fazer a cura, ou o Morap também deve reunir condições na sua própria casa de maneira que também possa receber os doentes para serem curados. Como também é da inteira responsabilidade que o GREC tenha um espaço para albergar os doentes, porque há casos, por exemplo, de onde a igreja veio, que vamos encontrar sítios onde os apóstolos vão criando sítios para albergar os doentes, que é chamado de Tizizo. É nesse sítio onde os apóstolos ficam com os doentes, junto com o acompanhamento do profeta e Morap. Doutor, e o que seria necessário para um Morap ter um espaço como este?
Para um Murapi ter um espaço como esse, é necessário que o Murapi tenha casa própria, porque a nossa cura baseia-se na oração. Então, se o Murapi, suponhamos, viver numa casa de arrendamento, aí já complica, porque há aqueles casos que a casa de arrendamento, o Murapi não está sozinho. Se calhar também aí tem pessoas que não convivem ou não comungam a mesma religião. Então isso vai complicar o trabalho de um Murapi. Então recomenda-se que o Murapi, se tiver uma casa própria, então aí facilita o seu próprio trabalho. Como também a Páscoa deve criar condições de maneira que o Murapi se instala num sítio que ajuda a fazer os seus próprios trabalhos de cura. Já que mencionaste a organização de uma Páscoa, qual seria a relação que o Murapi deve ter com os presbíteros da mesma? A relação que o Murapi deve ter com os presbíteros da igreja deve ser boa. Não deve ser uma relação que não é aceitável dentro da igreja, porque o Murapi é alguém que está sempre a lidar com os doentes. O Murapi não deve se envolver nos problemas da igreja, porque não sabemos qual é o momento que um doente pode bater à sua porta para ser curado. E qual seria a relação especial existente com o profeta? O Murapi deve ter uma boa relação especial com os profetas, porque nós Murapis, a dada altura, a cura que a gente vai fazer na pessoa, que vai ser consoante a orientação do profeta. Aquelas doenças que o Murapi pode intervir, mas há doenças que o Murapi não vai intervir sem não ter uma orientação espiritual. E nós sabemos, as pessoas que estão capacitadas para darem as orientações espirituais dentro da igreja são os profetas. Mas também, não descartando a possibilidade que a cura na nossa igreja é orientada por intermédio do Espírito, aquela questão que o Espírito pode orientar, que o doente pode ser curado por intermédio de um babatize, de um evangelho, de um profeta. Então toda essa questão vai surgindo por intermédio da orientação dos profetas. Curiosamente, sabemos que tem uma boa experiência nesta área, como fazer uma libertação espiritual de malignos numa pessoa com distúrbio mental. Bem, a expressão de demônio, de espíritos malignos no doente, primeiramente, nós sabemos que uma pessoa que é possuída pelo demônio, muitas das vezes essa pessoa não possui uma mente lúcida. Então é necessário que o Murapi esteja preparado para isto. O Murapi deve ter a fé do trabalho que vai realizar. Especificamente, o Murapi deve curar, deve jejuar, deve subir na montanha pedindo a força do Espírito Santo, de maneira que o Espírito lhe oriente de como deve realizar esse trabalho. Já na reta final, queremos saber as suas opiniões. Queremos, em primeiro lugar, o que tens a dizer a respeito de Murapis que comercializam o dom da cura? Bem, essa questão é muito bem feita, porque nós sabemos que a nossa igreja é espiritual. E sendo espiritual, nós viemos para ajudar as pessoas a se libertarem das forças malignas. Essa é a nossa missão. De igual modo que, conforme Jesus Cristo fazia a cura, não cobrava nada. Essa é a missão que Deus lhe incumbiu para fazer aqui na terra.
Da mesma maneira que o trabalho que Jesus Cristo fazia, nós estamos a dar a continuidade daquilo que Jesus Cristo fazia, concernente na cura. Não sou de opinião que o Murapi deve pedir dinheiro a doentes que estão a ser curados, porque esse dom nos foi retribuído pelo Espírito Santo de graça. E com a mesma graça nós devemos dar às pessoas. Nós sabemos que quando se fala da cura, há aquelas doenças específicas que o Murapi tem que estar a par e passo com o doente. O Murapi não deve se afastar do doente. Então é dali onde se dá o caso que às vezes o doente, o Murapi, suponhamos que tem os seus a fazer, tem um trabalho a fazer, mas não deve ir porque está a se encarregar na cura daquele doente. Então é dali onde as famílias, a igreja deve criar condições de como fazer de maneira que não haja nenhuma dificuldade, tanto faz do doente como também do Murapi. Isso, quando está se falar de dificuldade, concretamente está se falar da própria alimentação, da própria logística, do paciente, do doutor. Então é nesse lado onde nós estamos a falar que casos há que o Murapi também deve ser acompanhado, se calhar, nesse sentido, da alimentação, de alguns valores monetários, de maneira que o doente seja bem acompanhado. Mas isso não significa que o Murapi deve pedir dinheiro, não. Não estou a querer falar isso, não. Apenas estou a querer reforçar casos há que o Murapi pode passar essa necessidade de deixar os seus afazeres e se dedicar no doente. Epa, que sorte! Ainda temos a última mensagem de várias que temos. Vamos escolher esta. Bem, saudações para todos. Eu sou Mary Mateus Muzembe. Eu gostaria de saber quais são os limites de um Murapi, por favor. Bem, os limites de um Murapi, nós somos aconselhados e recomendados que o Murapi não deve violar o sábado, deve se envolver nos problemas da igreja, não deve permanecer com pecados. O Murapi não deve cometer o adultério, não deve aconselhar as pessoas a não terem fé e crença em Jesus Cristo. Ao Omegar, gostaríamos de fechar com esta questão. Que conselho deixarias àquela pessoa que está doente ou está sofrendo por uma enfermidade ao longo tempo? Dizer que essas pessoas, para eles deve permanecer a fé. A nossa cura existe. A nossa cura é realista. Nós curamos os doentes e que o doente deve também procurar em andar. Se calhar, se está pegado num doente, como também nós somos aconselhados que o Murapi não deve permanecer por muito tempo com o doente. Bem, o tempo determinado que o Murapi deve ter são 3 dias. Se em 3 dias o Murapi achar que não está a haver nenhuma resolução por parte do doente, então também deve procurar auxílio dos outros Murapis. Murapi, o tempo já não nos perdoa, então damos o tempo para agradecer, se puderes. Eu agradeço à igreja, agradeço ao programa por ter nos convidado, agradeço principalmente aquelas pessoas que se dedicam no trabalho da igreja, principalmente na minha área, que não é um trabalho fácil dentro dessa igreja, de maneira
que mantemos as pessoas saudáveis e fortes na palavra. Maíta, muito obrigado, Mer Peroni. Ele que é o meu de Grec, está bem capacitado, agradecemos e a igreja agradece, tal conforme diz a nossa mãe. A mãe sabe de quem estamos a falar, que a igreja agradece, a igreja agradece. Bem, é só dizer que nossos patrocinadores estão a fazer boa coisa. Estamos a falar do nosso Babatiz Eliu Amadeu Januário, a partir de Luanda, e o nosso bavangueiro Cipriano. Muito obrigado, a partir de Benguela, tem nos ajudado tanto. E não vamos esquecer de mandar um antanche ao nosso Baba Luís, repórter, Baba Antanche. E como o Germinhas também está no amo, então vamos lhe mandar também um antanche para ele. Bem, não vamos sair deste microfone sem antes dizer que falamos de saúde, mas também nem sempre ela é 5 estrelas. Perdemos alguns membros e também algumas famílias enlutadas. Estamos a falar da família Diniz, que perdeu uma criança, o nosso sentimento pesar, bem como também a família Naval, que perdeu uma avó, mãe de 2 irmãos. Estamos a falar da Vassalita. Nossos corações estão convosco neste momento. Um grande one-touch também para vocês, de coração para coração. Mateus, nosso diretor de rádio, e o Mateus, nosso técnico de som. One Touch Big Sabá, Angola, Benguela, One Touch.